Essa prática daquilo que nós discutimos ontem. O assunto corriqueiro, as pessoas que estão adentrando no estudo do canto. De fato, quando você aprende a adentrar na voz de cabeça, aí eu consigo até mesmo pegar e falar com essa voz. Só que, de fato, essa voz ela é mais fina, ela é mais leve. É porque aqui, pessoal, eu estou usando a voz de cabeça numa região mais grave. Aí a voz de cabeça, aí parece até mesmo que eu estou sussurrando com vocês. É porque a voz de cabeça ela é feita para nós usarmos para regiões mais altas. Percebe que aqui eu troquei? Aqui eu adentrei a oitava 3 falando. Estou falando com vocês na oitava 3. Isso usa uma demanda de ar, de fato, muda aí. A coordenação respiratória ela muda de fato. Mas. Então, à medida que as pessoas vão começando a. À medida que o aluno vai começando assim, a familiarizar com essa. Com esse ajuste, né? Que na verdade é a própria voz, eu no meu ensino eu digo que você usa a voz de cabeça porque na verdade ela é a tua voz. A de peito, ela é usada em maior tempo do que a de cabeça quando essa pessoa não tem conhecimento. Quando essa pessoa fala de maneira errada, porque nós usamos aí a voz de cabeça, ou a melhor falando, a de peito, para falar, então quer dizer que essa pessoa de fato ela não tem consciência de conhecimento. Uma vez que ela tenha, ela mesma se vai se autorregrar e se autopoliciar para não se deixar ficar falando o tempo inteiro nessa voz de peito. Aonde estaria a frequência, mais ou menos, onde é que eu tô falando aqui da nota? Mais ou menos eu falo, e eu já me gravei e fui, isso faz tempo, tá? E fui ver onde é que estava. Eu tava falando pelo um ré, eu tava 3, mais ou menos. Geralmente é por onde eu falo. Então perceba que a fala está bem colocada. A minha fala estaria descolocada se eu estivesse falando lá na oitava 2. Como tenor, isso não seria condizente com a minha tessitura. Naturalmente, para mim, mais condizente falar em oitava 3. Uma soprano também, só que uma soprano mais ainda, lá pro final da oitava 3. Então essa é uma região média de soprano, lá quase na 4. A voz da soprano é algo abismante, né? Então nós viemos à prática do que nós discutimos ontem. Nós vamos desde o começo de uma música ir até chegarmos no topo de nossa voz aí. Nós ainda não vamos chegar no topo porque nós precisaríamos adentrar com falsete ou na voz de cabeça, super voz de cabeça. Não vai chegar porque essa música também ela tem um agudo da passagem, mas ela não vai chegar até os agudos estratosféricos lá no final da oitava 4. Mas nós vamos ter agudos de voz mista. Então nós estamos aí falando sobre a voz mista nesses dias, por quê? Porque nós, à medida que o ensinamento, o ensino avança, nós devemos avançar juntos, nós não podemos nos apostatar. Então eu não posso me apostatar sempre falando sobre a mesma coisa, eu preciso avançar. Como eu falei para vocês, nós terminamos o ensino da colocação de voz e agora aqui é a avenida, pessoal, então passa muito carro, passa muita moto, é complicado. Mas se eu for gravar de noite, aí eu não posso falar muito alto, pessoas dormindo, enfim. Então tem que ser nesse horário. Eu também não posso me apostatar e ficar estagnado num único lugar ensinando a mesma coisa, que eu acredito que o básico vocês já pegaram, né? O básico do que é a colocação vocês já pegaram, então nós temos que ir avançando com o conteúdo. Se alguém ficou alguma coisa para trás, digo assim, alguma dúvida, então você tem que voltar na série da colocação de voz e assistir trecho por trecho, para nós irmos avançando de maneira que a tua musculatura vá avançando também e vá compreendendo esses novos ajustes e coordenações que você dá para ela à medida que você avança no conteúdo aqui. Então, nós vamos à prática. Nós vamos cantar o início em voz de cabeça, a voz de cabeça levinha, que vai soar como falsete às vezes, mas você tem que saber também distinguir a diferença. Nós vamos depois fazer uma voz de cabeça misturada e depois nós vamos fazer o misto de high chest, tá? Lá pro final. E nós vamos também fazer nuances vocais de escolha interpretativa dentre os trechos, tá? Como é que ficaria tudo isso? Vamos lá, nós estamos sem instrumentação aqui, nós vamos ir à capela mesmo, tá bom? Só para exemplificar tudo que eu falei ontem e estou falando agora. Vamos lá.
a música que eu vou cantar aqui vai ser a mesma que eu cantei esses dias aí, que foi a Memory. Eu tenho que gravar ela de novo, porque eu entrei errado. Eu entrei errado aquele dia, eu estava cantando ali na sala, e eu entrei uns tempos antes, pra vocês verem que até nós, pessoas com conhecimento, não adianta nada às vezes quando a gente entra errado no tempo, né? Brincadeiras à parte, pessoal, me desculpe, então eu entrei errado no tempo. Vocês sabem que eu sou uma pessoa exigente comigo mesmo também. Mas eu gravo de novo, não tem problema, tá bom? Então vamos lá. Vou fazer uma nuance vocal desse primeiro trecho, tá bom? A primeira vez nós vamos cantar aqui na voz de cabeça, então. Midnight, another sound from the pavement. As the moon lost her memory, she was smiling in love. And the winterlight, the wonderless got all at my feet. And the wind, it begins to blow. Vocês percebem umas nuances aqui? O que aconteceu? Eu iniciei cantando de voz de cabeça, e então no final essa voz deixou de... Porque quando você tá trabalhando na voz de cabeça levinha, tuas pregas elas dão uma alongada e uma... Elas dão uma alongada e deixam um espaço. Ó, faz de conta que isso aqui são as duas pregas vocais. Elas dão uma alongada. Aqui eu estou trabalhando na voz de cabeça. Só que para ser a voz de cabeça, essa que eu tô fazendo, elas deixam esse espaço aqui, ó. Então por que nós falamos sobre confortabilidade e leveza? Porque quando elas estão trabalhando assim, em uma adução mais expandida, elas estão confortáveis, pessoal. Quanto mais aduzidas, que seriam mais contraídas e fechadas, quanto mais aduzidas, maior é a dificuldade. Por que dificuldade? Porque dificulta a passagem do ar. Agora, se eu estou cantando aí Midnight, not a sound from the pavement, então o contato entre as pregas ele é mínimo. O que dificulta na voz mista é justamente porque o contato entre as pregas é maior. Lembre-se que nós vamos ter que misturar comportamento. Um comportamento é o de espaço e maior amplitude, com conforto e leveza. E depois nós vamos unir esse conforto, leveza e amplitude com aquilo de engrossar, que daí já trabalha os músculos do, não só mais o do CT, que são os cricotireoides, mas nós também vamos trabalhar os outros músculos, que seriam os músculos do TA, que daí eles também vão ser unidos. Esse comportamento de dar uma encurtada para engrossar, que seria o comportamento, esse comportamento aqui, para fazer uma voz de peito. Esse aqui são os músculos do TA, eles puxam levemente para trás e para baixo, e ao mesmo tempo eles dão uma encurtada nas pregas, ao mesmo tempo que o espaço também diminui. Então essa é a diferença entre a coordenação dos músculos que um vai fazer para produzir um som e o outro vai fazer para produzir o outro. Então por isso que é mais difícil cantar graves e cantar superagudos. Quer dizer, os superagudos não tanto, mas cantar a região da passagem alta com a voz mista, tá? É difícil de pegar. Uma vez que você pega, domina e não perde mais. Mas pegar, dominar, aí sim, nós estamos falando da dificuldade. Então vamos prosseguir. Vocês viram a nuance, né? And the wind, it begins to blow. Aqui desci pro peito. Memory, all alone with the moonlight, I can smile like the old days. I was beautiful then. Then the moonlight, the wonder is gone on at my feet. And a new day will begin. Então reparem que todo o final dessa frase, desses trechos, vai descendo para o peito, enquanto que a voz inteira está flutuante na cabeça, eu faço passagens para o peito. Tudo muito esporádico. Lá no começo, nós poderíamos ter começado assim também, ó. Midnight, another sound from the pavement. Nós descemos alguns tons em comparação a Midnight, another sound from the pavement. Se você for falar com alguém exigente, assim como eu, e for te ouvir cantar nessa voz, Midnight, another sound from the pavement, enquanto que o instrumental tá essa pessoa vai dizer que você tá cantando aí semitonando, tá? Você não está fazendo o tom em cheio.
da nota, você está semitonando. A semitonação é um direito que te assiste, mas de fato você não está fazendo a nota cravada, você está semitonando aí um tom ou semitom antes dela, tá? Não tá errado, não chega a ser uma desafinação, mas também não tá a nota cravada ali da afinação, tá? Mas é um direito que nos assiste, pessoal. Isso aqui é o que eu falo sobre a escolha interpretativa, que eu tenho tanto a voz de cabeça que me assiste para eu poder fazer essa parte, que eu faço uma coisa mais branda, um pouco mais leve, que dá uma sensação para a pessoa de conforto quando ela está ouvindo. Ou eu também posso fazer essa caracterização aqui de Midnight, another sound from the pavement. Essa aqui a pessoa já fica um pouco mais, o que será que esse cantor vai cantar? Será que ele canta assim grave a música inteira? Também, cada uma das escolhas interpretativas leva aí o teu público, as pessoas que estão te ouvindo a pensarem em alguma coisa, a sentirem alguma coisa, a ficarem com algum anseio, né? Que essa é a habilidade do cantor, né? Criar anseio naqueles que o escutam, que o assistem. Então, onde é que nós estávamos? And the new day will begin. Every strip lamp, it seems to be fatalical stake of the morning. Someone matters of strip lamp lights matters, and soon it will be morning. Percebam que aqui eu comecei a dar a interação, de dar intenção de voz mista, porque aqui eu comecei a fazer uma mistura de comportamentos de pregas vocais. Que na verdade, nós falando na sensação da nossa voz, que é o tema desse canal, a sensação que me dava é que eu estou começando a misturar aquilo que seria de encurtar, de alongar, para algo um pouquinho mais aduzido. Então o que eu falei no começo de estar assim, começa a ficar mais aduzido, à medida que eu também vou fazendo os melismas e os acrobáticos. Então, vejam que quando eu fiz o ataque, and soon it will be morning, morning. Esse morning está lá, na voz mista já. Então foi um ataque e o nin já voltou para a cabeça pura. And soon it will be morning, daylight. I must wait for the sunrise. I must think of a new life, and that heaven give it. Feito. And the morning tonight will be a memory too. And the new day will begin. E aí vem o break do intervalo do instrumental. Então nós vamos voltar a cantar na próxima parte. Agora vem a parte mais desafiadora da música Memory. Oh, and I have of smoky days, and I'm constant of the morning. Hey, hey, voz mista. Of strip lamp lights. Whoa, another night is over. Another day is going. Touch me, so easy to leave me all alone with the memory of my days in the sun. If you touch me, you will understand what happiness is. Let the memory live again. Então, essa que foi uma voz mista. Nós estamos misturando os comportamentos de CT com TA. Nós estamos fazendo aquilo que eu falei de estar usando o afunilamento espaçoso de mistura de comportamentos, pessoal. A mistura do ajuste das pregas vocais para fazer esse som. Nós estamos adentrando a região da passagem. Na verdade, nós passamos o passágio, estamos cantando na oitava 4 aí. O Dó maior e o Ré. E o Ré maior também.
da oitava 4. É o climax dessa música, na verdade é o Mi, né? Que é lá no final, né? Let the memory live again. Aqui provavelmente nós estamos acessando o Mi, tá? Essa nota provavelmente é o Mi. Eu tô sem o metrônomo, sem o teclado, mas é pra ser o Mi, tá? Então, pessoal, essa é a prática do que nós estamos ensinando aqui. Então, percebam que nós viemos desde o começo, cantando numa voz de cabeça. Nós podemos escolher se nós quisermos fazer no peito, sabendo que em algum momento nós vamos ter que passar para a cabeça. E aqui no climax nós subimos para a voz mista. Nós misturamos o chest com a head mix, que nós fazemos então o high chest. Nós fazemos a projeção de voz de peito para dar aquele empurrãozinho para a voz. Empurrão que eu uso entre aspas, tá, pessoal? É uma forma de falar, porque você sente a projeção volumosa de peito que impulsiona esta voz para estar aqui na máscara, reverberação e canalização dos nossos espaços faciais, né? Que se chama suporte de máscara. Ao mesmo tempo que você, para poder fazer essa mistura de voz e esse comportamento das pregas, para produzir esse ajuste, você precisa ter uma boa coordenação respiratória. O que vai ser muito bom para você poder fazer essa troca de um registro para o outro, de um registro para o outro, pá, pá, pá. Você fazer um bom antes de você cantar. Porque para você poder fazer esse é uma contração mínima de ar que está passando por aqui, ao mesmo tempo que você está vibrando teus lábios. Então você também está trabalhando a respiração. Eu sempre falo sobre esse exercício, que ele é muito bom para você também trabalhar tua respiração, ao mesmo tempo que você está trabalhando o ajuste da colocação de voz em si. Claro que se você já tem boa colocação, então você não precisa trabalhar isso aqui para colocar, mas você trabalha isso aqui para respirar. Então, você exercita a respiração. A colocação você já tem, você já sabe. Eu acredito que chegando nesse vídeo aqui, a colocação você já tem. Agora, a respiração aí, de fato, isso aqui pode ajudar também, porque você vai... Ó, vou sustentar isso daqui por um bom tempo. Perceba que dá um cansacinho depois de você ficar segurando por bastante tempo. Então, de fato, é porque a tua pressão de ar, a tua coluna de ar está trabalhando. Então, de fato, você também está trabalhando com a respiração, tá? À medida que a tua colocação, você já tem boa colocação, acredito, tá bom? Então, isso aqui foi na prática do que nós falamos. Passamos desde o registro médio, também pelo registro grave. Quando nós adentramos já no registro médio, nós fizemos passagens esporádicas pelo registro grave. E ao adentrar no climax da música, nós também fizemos aí a voz mista de peito com cabeça. Não é o high mix, porque o high mix viria lá nas notas posteriores ainda, ali do Fá, na oitava 4, Fá na oitava 4, o Mi também às vezes, mas aí depende da música. Mas geralmente Fá na oitava 4, tô falando sobre a minha extensão vocal, tá? Pode fechar com a extensão de vocês também, vai depender da musculatura de cada um, mas a minha extensão, então, vai ali para a mistura alta, que na verdade já não é mais mistura alta, é a voz super cabeça cantando do Fá, o Sol e o Lá. Aí estou eu trabalhando e treinando para chegar até o Si e o Dó 5 novamente, que como eu comentei para vocês, eu tinha essa nota antes, mas aí passei por alguns processos de saúde e acabei perdendo essa nota, mas a gente chega lá, a gente chega aos poucos. Então era isso, pessoal. Trabalhem aí as sensações de vocês, estudem também aí o trabalho da mistura dos músculos, o que um músculo para de fazer para o outro começar a fazer. Lembre daquilo que eu falei, que à medida que vocês vão avançando na música, cada um dos registros vocais vai largando a direção e passando a direção para o próximo registro poder atuar.